foi escolhido pelo Yuri. O nome do filme é A Origem. Ela me deu uma cotovelada. Vou te chamar Muito de bom. toque meu coisa. Ah, vai ficar assim, pra ficar bom. Não, vai ficar, só porque eu não consegui não rir. Tá. Olá, essa é a Raquel. Mas eu nem vou poder falar nada, que ela tá fazendo coisa aqui ainda. Eu sou o Essa aqui é atrasada. Pronto. Chatos. Olá, essa é a Raquel. E essa aqui é a Emira. Eu sou o Vinícius. Eu sou Yuri. Nós somos psicólogas clínicas. E nós somos os respectivos namorados delas. Nós somos quem? Ou seja, Eu estou aqui apenas para preencher. está na base da pirâmide. E se você tá assistindo esse é o primeiro vídeo do canal, o canal é nosso. Mas, como a gente tá nos meios dos namorados, Resolveram chamar os A gente teve a figurantes. brilhante ideia Resolveram chamar os figurantes. de compartilhar com vocês como é a análise feita em 4 cabeças, né? Então, o filme de hoje foi o filme que o Yuri escolheu. O filme de hoje é A Origem. Se vocês já viram o filme, vocês sabem que é uma doideira, né? Eu terminei de assistir, fui dormir, e aí eu sonhei e eu não sabia. No sonho se eu estava no sonho eu estava dormindo e eu não sabia se eu estava sonhando ou não. Ou seja, esse treco é real. Entraram na Invadiram mente. Mal, meu subconsciente. mal ela sabia que o arquiteto de sonhos ali, ó, tinha programado todo o sonho dela. Eu vim até de arquiteto hoje pro vídeo. Adendo, esse negócio é tão real que é real mesmo. Realmente eu faço isso, né? Quem entra Os no meus sonho dos sonhos. outros? Não, os meus sonhos tá. são muito reais. Inclusive, meus sonhos eu não sonho, É verdade. né? Eu não costumo sonhar com coisas aleatórias. Eu sonho muito com o dia a dia, com as coisas que estão acontecendo. Tipo, volta e meia eu já sonhei que eu fui, trabalhei, voltei pra casa e acordei pra ir trabalhar. Ele acorda triste, deprimido. Esses dias são muito tristes. Ele fala, não acredito. Aí, teve um dia que ele acordou, não acredito. Eu falei, o que é ele? Eu já Acabei fui de trabalhar, chegar. cara. Eu acabei de chegar em casa. Acabei de chegar no trabalho. E vou ter que ir de novo. Então, para além do filme ser muito, né, fora da realidade, e assim, para quem tem a dúvida de será que a gente está perto de controlar o que os outros pensam, não, a gente não está perto. Mas tem alguns assuntos interessantes que a gente pode discutir a partir do viés da psicologia, né? Essa ideia do próprio subconsciente que a gente vai falar, a questão de você conseguir controlar a sua vida de alguma forma, será que era isso que fazia com que as pessoas quisessem tanto estar ali controlando o próprio sonho? E por último, o filme também dá pra gente falar sobre compaixão e alguns outros conceitos da TCC, como os próprios pensamentos automáticos, crenças centrais. Então, junto com o que os meninos vão falar, a gente vai falar sobre tudo isso de psicologia por aqui, tá bom? Tá, mas deixa eu falar uma coisa. A compaixão morre, né? Porque a compaixão morre no momento que o Leonardo DiCaprio faz aquilo com a própria mulher. Aí eu não tenho mais compaixão dele, não. Que isso? Ele faz justamente por compaixão. Não. Mas é só explicar pra ele rapidinho o que eu tava falando. Quando mostra que o Leonardo DiCaprio não tinha ele se achava culpado da morte da mulher dele, não tinha mostrado ainda que ele que implantou a ideia na cabeça da mulher. E a mulher teve todo aquele problema. Aí eu falei com ela, falei, pô, mas eu achei que a mulher tinha se matado assim, porque ela decidiu se matar. Aí eu falei com ela, pô, mas ele deveria ter um pouco de compaixão com ele mesmo, porque ele não foi o culpado. Aí quando depois mostra no filme que ele foi o culpado de fazer aquilo com ela, aí pra mim a compaixão morreu. Porque de fato ele era Sua culpado. compaixão, entendi. Não, e a compaixão dele também, porque assim, ele se sentiu culpado naquele momento, eu acho que aí já era válido, porque ele foi de fato culpado pela morte da mulher. O filme, ele se passa com o Leonardo DiCaprio, né, que ele tenta manipular o sonho. Só que tem uma coisa que chama muita atenção, é que sempre a esposa do Leonardo DiCaprio participa de todos esses sonhos. E no decorrer do filme, você vê que ele tem um problema com a aparição da esposa dele. Você descobre que a esposa dele já morreu e a esposa dele continua participando dos sonhos. E ele acaba nem revelando pros amigos isso, porque pros companheiros dele do plano, porque isso poderia atrapalhar, inclusive, dos companheiros não toparem aquela ideia dele. Porque coloca eles em risco. Isso, coloca eles em risco. E aí, o fato da esposa dele aparecer é pelo fato dele não ter superado a morte dela. Que aí com o filme vai se desenrolando. Que qual era o plano? Ele com a esposa, ele contou pra ela essa questão dos sonhos, ela adotou a ideia e eles queriam viver num mundo perfeito, que eles tinham tudo sob controle. E na hora de voltar, a esposa não queria voltar pro mundo real. Eles queriam viver no sonho. Tanto que no filme tem uma passagem muito interessante que mostram 6 caras que eles vão pro mesmo local todo dia para poder sonhar.
porque o sonho virou a realidade deles. Eles não conseguem mais viver no mundo real, porque eles conseguiam interagir naquele sonho e aquela era a vida perfeita deles. E eles meio que virou um vício, eles não conseguiam mais sair daquela rotina. Então todos os dias eles iam lá e ficavam sonhando juntos para viver aquela realidade deles. Então isso foi uma coisa muito interessante. E aí o que ele fez para a esposa, para eles conseguirem voltar para a vida real? Ele implantou uma ideia na cabeça da esposa, que foi a primeira vez, e por isso que ele sabia que dava certo implantar uma ideia nova na cabeça de uma outra pessoa, e funcionou com a esposa dele. Só que isso poderia ter efeitos colaterais. E acabou que teve na esposa dele esses efeitos colaterais. Então a esposa, ela queria a todo custo voltar pro sonho, que ela não conseguia mais distinguir o que era a realidade. Ela achava que o sonho era a realidade e a realidade dela era o sonho. Então ela, no sonho, o que acontecia também? Se a pessoa morria no sonho, ela acordava. Então ela teve a ideia que se ela morresse, ela ia voltar para a vida real dela, que na verdade era o sonho. Então por isso que ela acaba se matando. Só que ela faz um jeito que deixa ele incriminado. Ela fala que foi ele que convenceu ela a tirar a própria vida, não foi isso? Acho que é. E aí por isso que ele sai fugido dos Estados Unidos. E aí é onde desenrola a trama do filme. Isso. E aí a gente tem aqui a primeira questão, que era o que o Yuri estava falando, sobre a compaixão, né? Porque logo no começo, quando ele tá contando pra outra menina sobre a esposa tá aparecendo, o Yuri fala, para o vídeo, eu parei o vídeo pra anotar, e aí ele fala assim, nossa, olha a questão da compaixão, né? Dele se perdoar, dele conseguir entender que a morte da esposa não tem nada a ver com ele. Mas aí quando no final a gente descobre que é ele que induz a esposa a ter essa situação, aí o Yuri fala, não, peraí, a compaixão aqui já não funciona mais. Só que sim, funciona, porque quando a gente fala de compaixão, a gente não fala de só compaixão pelas pessoas que a gente gosta, ou compaixão pelas pessoas que fizeram as coisas certas, né? Compaixão a gente precisa ter por todo mundo, porque a gente vive em sociedade. E compaixão aqui não é pena, não é bondade. Compaixão é a nossa sensibilidade ao sofrimento do outro e o nosso, né? E é uma tentativa de diminuir esse sofrimento de alguma forma. Então, qualquer pessoa é digna de compaixão, porque a gente não pode ter comportamentos que ativam o sofrimento nos outros, porque isso faz mal para a nossa vida enquanto sociedade. Então, nesse caso, é claro que ele fez algo errado, ele implantou uma ideia errada na esposa dele, mas ele implantou uma ideia tentando ajudá-la. Ele queria que ela pudesse se desligar daquela vida de sonho e voltasse para a vida real. Só que dá errado. Por quê? Porque obviamente ele não sabe o que ele está fazendo. Então ele fez mal à esposa dele, querendo acertar. Então a gente consegue entender que ainda assim a gente olha para ele e vê que ele sofre por conta disso, ele se arrependeu. E o arrependimento, ele é um bom sentimento nesse caso, né? Porque mostra que de fato ele reconheceu que ele estava errado, que ele não deveria ter feito aquilo. E se a gente for pensar na vida real, né? Quando a gente comete um erro e a gente se arrepende daquele erro e tenta resolver o erro de alguma forma, não faz sentido, não é benéfico pra gente ficar o resto da vida se arrastando aquela dor. Isso não vai resolver. Então, por isso que a compaixão ela é importante, com a gente e com o outro. Não tem por que a gente ficar culpando o personagem. A culpa foi sua, a culpa foi sua. Tá, aconteceu. Ele errou. Ele tem lá os 2 filhos pra criar. O que a gente vai ganhar em ficar só incriminando essa pessoa? Será que a gente não pode dar uma oportunidade pra ele fazer uma coisa certa? A própria culpa que ele traçou ali foi fazendo com que ele fizesse coisas piores, inclusive. Então, é o que a gente sempre fala nos nossos vídeos. A compaixão, ela é importante porque compaixão leva em consideração a nossa autocorreção. Ou seja, quando a gente percebe que a gente errou e tenta fazer alguma coisa para melhorar. Mas, por quê? Porque isso é muito mais importante do que ficar alimentando a nossa autocrítica, que é ficar ali o tempo inteiro se achando a pior pessoa do mundo, até porque a autocrítica dificilmente ajuda a gente a fazer qualquer coisa. Pelo contrário, a gente é capaz de fazer coisas piores porque tá tão ali preso no próprio pensamento que não consegue ter comportamentos adequados na vida real. Se bobear, eu acho que eu tenho compaixão demais, porque sinceramente eu nem acho que ele fez nada errado, não. Tipo, ela se matou. É mais uma fatalidade do que ele não tentou matar ela. Eles estavam presos num loop infinito do subconsciente. Eles tinham que voltar pros filhos. Sim. Ela já tinha abandonado a realidade, entendeu? Então, tipo assim, ela já não tá no jogo. Ela já foi.
Entendeu? Ele tá tentando trazer ela de volta. Tipo, olha, se a gente conseguir voltar pra realidade, é uma tentativa de tentar salvar ele, salvar os filhos, salvar tudo. Então, assim, ela já foi. Agora é uma chance de tentar... É porque, infelizmente, a morte é o caminho pra eles saírem de lá. Então ele tenta fazer com que ela aceite a ideia de se matar pra eles poderem voltar pra realidade. Só que eles estão tão a fundo no subconsciente que eles voltam pra realidade, eles estão praticamente no mesmo momento ainda, né? Então, tipo, só que eles já viveram muito tempo, mais de 50 anos lá dentro. Então ela tá tão a fundo que ele tem que fazer alguma coisa pra eles voltarem. Então quando ele consegue convencer, essa ideia não vai embora. Ela permanece no subconsciente dela e ela acaba trazendo isso pra realidade. Isso faz parte, como a gente fala no filme, né? Faz parte do ser dela. Ela, em um momento do filme, ela até fala, você não tem essa dúvida de se realmente essa aqui que é a realidade? Muita coisa se mistura, a realidade dela se mistura com o sonho. Então ela não tem certeza que ela tá na realidade. E aquela ideia continua martelando na cabeça até que ela fala, cara, a única forma é a gente se matar e tentar voltar pros nossos filhos de verdade. Porque, tipo, para pra pensar. Ela viveu 20 anos nessa vida e viveu 50 na outra. Qual que é a vida de verdade dela? Sim. Sabe? Então, tipo, então ela acaba se matando. Eu não acho. Eu nem culpo ele, pra ser sincero. Eu nem acho que ele tem que se culpar. É chato, é triste que ela morreu e tal, mas eu... E tudo bem, ele causou isso, implantou a ideia, sabe? Mas, tipo assim, ele implantou na tentativa... É tipo um cirurgião que faz uma cirurgia tentando salvar o coração da pessoa e a pessoa morre. Tudo bem, ele foi lá, abriu o coração, e a pessoa morreu porque ele abriu, mas ele tava tentando salvar porque não teria futuro, então... Sim. Acho que pode ter uma diferença aí entre culpa e responsabilidade. Ele teve responsabilidade no que aconteceu. Mas ele talvez, pode não necessariamente ter culpa, dependendo aí de quem tá olhando, de quem tá interpretando, né? Responsabilidade é meio visto como culpa também, né? Tipo, ele foi o responsável por ter acontecido. Não, mas é diferente. Porque a culpa, ela vem com um peso. A Sim. culpa vem com... Mas quando você responsabiliza uma pessoa, também põe o peso nela. É porque, tecnicamente, quando a gente fala da diferença de responsabilidade e culpa, a gente tá falando que a culpa vem com... Muitas vezes vem acompanhada da autocrítica. E a responsabilidade não, ela tá relacionada à correção. Eu tenho um papel nisso que aconteceu. O que eu posso trabalhar em cima disso? Como que eu faço pra não acontecer de novo? novo? Pra evitar que isso aconteça. Como eu posso consertar essa ideia? Enfim, você vai tentar pensar numa ação. A culpa, ela vem com uma ruminação de emoções desagradáveis, De desconfortáveis, pensamento. de pensamento. Sim. Eu acho que até o caso do fato dele ser muito apaixonado por ela também, né? E da promessa dele que eles tinham de morrer velhinhos, juntos, enfim. Então eu acho que isso tem um peso muito grande também por conta disso. Foi o grande amor da vida dele. Sim. E essa questão, né, da realidade do sonho, é porque, tecnicamente, o nosso cérebro reage a algumas situações imaginárias como se fosse realidade. Então, se agora eu pedir pra você fechar os olhos e pensar num bolo de chocolate ou na sua comida preferida... Ele cita esse exemplo no filme até, né? Ele faz Porque ele fala isso. assim, pensa no elefante. Aí o cara fala... Isso. Não pensa, você não pode pensar no Isso, não Exato. pode. Aí eu pensei no elefante, cara. Então, se a gente fecha os olhos e pensa na nossa comida favorita, o nosso corpo reage a isso. Você vai começar a salivar, que é o primeiro sinal do seu corpo esperando a comida. O seu estômago vai começar a se preparar para receber essa comida. Então, existem até alguns exercícios terapêuticos que passam por imaginação. Justamente porque o nosso cérebro reage emocionalmente também à imaginação, como se ela fosse real. E aí eu acho que essa é a base do filme, né? De poder viver uma vida nos sonhos, porque o cérebro de alguma forma reage a isso. Acho que até não é Da Vinci que fala o negócio da imagem. Então, tipo, mesmo quando você fala, tipo, a comida, até a comida que tá na sua frente não é a comida, é a imagem que você tem dela. Então, quando você lembra, também é a imagem que você tem na comida. Então, de certa forma, o cérebro... Tá fazendo o mesmo processo. A mesma coisa, é o mesmo processo. Isso. Ou muito semelhantes. Eu tenho uma pergunta. Qual a diferença... de verdade, dúvida. Tá. Qual a diferença entre compaixão e empatia? A empatia é uma habilidade dentro da compaixão. Tá. Porque a empatia é a minha capacidade de conseguir compreender o que o outro está sentindo, né? Que a gente fala, se colocar no lugar do outro. Então, para que eu consiga entender que o outro está sofrendo, eu preciso de empatia. Só que a empatia é só isso. Eu sentir o que o outro está sentindo. A compaixão necessariamente envolve eu agir ou tentar agir para diminuir esse sofrimento. Se eu quero te ajudar, eu posso ser muito empática
e falar assim, ai, não fica triste não. Isso não é compassivo, isso foi empático. Eu vi que você tava triste, mas quando eu digo pra você, não fica triste não, eu não tô reduzindo seu sofrimento. Então eu fui empática, mas não fui compassiva. Agora, se eu faço alguma coisa pra tentar reduzir o seu sofrimento, ou se eu tenho essa motivação de tentar reduzir o seu sofrimento, aí eu tô sendo compassiva. Entendeu? Foi? Então a empatia faz parte da compaixão. É um conceito difícil. Seria como se fosse uma ação, né? Mas o que foi que fez você ficar assim? Mas você tem certeza que você... O que você pode fazer pra mudar isso e tal? Exato. Ajudar você a ter soluções, eu acho. É mais ou menos isso, né? Vou dar um outro exemplo, que é o canal. A motivação, a compaixão é uma motivação de agir, né? Uma motivação pra agir. A gente criou esse canal com a motivação de diminuir o sofrimento das pessoas. Então, os filmes, eles impactam muito a forma como as pessoas se veem, como as pessoas veem os outros. Então, quando a gente vem aqui e diz, olha, isso aqui não faz sentido, isso aqui tá contra a realidade, ó, isso aqui funciona, o nosso cérebro é assim mesmo, a gente consegue diminuir um pouco o sofrimento de algumas pessoas que, ao ver um filme, interpretam aquilo como se a vida delas fosse horrorosa, porque a verdade ou o padrão deveria ser o que tá no filme. Então, isso é a nossa motivação pro canal é compassiva. Sim. É diminuir o sofrimento de quem assiste a gente. Entendeu? Tenta pensar que não tem compaixão sem empatia. Mas tem pode empatia ter empatia sem compaixão. Porque a empatia é como se fosse a primeira metade da compaixão. Não. A primeira metade eu preciso conseguir identificar o sofrimento do outro ou o meu. Pra isso eu preciso ter empatia. Tá. A partir de eu conseguir identificar o sofrimento, porque eu consigo me colocar no lugar do outro e entender o que ele tá sentindo e tal, eu vou fazer alguma coisa. Isso. Mas é um conceito difícil mesmo, porque ele envolve muitas camadas, né? Existe toda uma teoria por detrás disso, chama teoria focada na compaixão. Muitos autores discorrendo sobre esse assunto, né? E aí, aproveitando a outra questão que a gente estava levantando, é o tal do termo de subconsciente. Dentro da psicologia, a gente tem várias teorias que vão tentar explicar o funcionamento da mente. A teoria que a gente trabalha, que são as teorias baseadas em evidência, elas não vão, de modo geral, usar a ideia do subconsciente. A gente vai trabalhar muito mais com a questão do conteúdo consciente, que é aquele que a gente tem acesso. Então, você não está pensando agora a primeira vez que você andou de bicicleta, mas se eu falar assim, lembra a vez que você andou de bicicleta? Você vai pegar esse conteúdo que estava guardadinho na sua memória e vai trazê-lo para a consciência. Então, a consciência é o que a gente está pensando agora, é o que a gente lembra. E esse conteúdo, quando não está sob a luz da consciência, ele está guardadinho, ele está na nossa memória. Ou o que a gente pode chamar, ele está inconsciente. Dentro das terapias, né, terapias cognitivas comportamentais, na TCC, que é TCC, na terapia focada na compaixão, a gente vai usar muito mais os termos de consciente e automático, que é o conteúdo automático que aparece na sua cabeça. Não é um conteúdo que você escolhe que apareça. Então, é como se ele estivesse lá guardadinho na sua memória, inconsciente, no sentido de que você não tem consciência sobre ele, mas ele pipoca na sua cabeça. São os pensamentos automáticos. Fala. E os pensamentos intrusivos? São os pensamentos automáticos. Mas se você dirigir o carro, por exemplo, é pensamento automático? É isso que eu ia falar. Não. Se você tá dirigindo o carro, você tem um comportamento automatizado. Seria tipo igual ao da bicicleta mesmo. Exato. Você fica muitos anos sem andar de bicicleta, depois você pega a bicicleta, você já sai andando porque você lembra, assim. Exato. Você automatiza o processo pra economizar atenção e recursos. Exato. E aí tem uma memória, uma parte da nossa memória se chama memória procedural ou memória de procedimentos, que é lá onde a gente guarda esse conhecimento. Então, andar, falar, comer, respirar, andar de bicicleta, dirigir um carro, fechar o olho, abrir e fechar os olhos, tudo isso. Por isso que uma pessoa, por exemplo, quando tá no estágio muito avançado de Alzheimer, ela não consegue engolir, porque ela perdeu essa memória. Porque essa memória ela foi construída e ela tá lá guardadinha na memória de procedimentos. Então é um procedimento automatizado e é diferente de um pensamento automático, que é aquele que aparece sem que a gente queira que ele apareça. Que são os tais pensamentos intrusivos que todo mundo tem. E algumas pessoas que têm alguns transtornos vão ter em maior quantidade do que as outras pessoas que não têm transtorno. E aí, quando a Emília falou lá no início do vídeo que a gente não tá perto de controlar o que os outros pensam, a gente também não tá nem um pouco perto de controlar os nossos pensamentos automáticos. A gente não controla pensamento nem emoção, a gente só controla comportamento.
Sim. Então, tenham isso em mente também, porque às vezes a gente fica assim, eu não posso pensar nisso, eu não posso desejar essas coisas, eu não posso... Você pode porque você já tá pensando. Aí foi o que o Yuri trouxe lá do filme. Tenta não pensar num elefante agora, nesse instante. Pensando Eu no duvido que você conseguiu. doce de leite, tênis... Mas você tem TDAH. O seu cérebro é diferente. Se a gente pensar, se eu começar a criar um elefante cor-de-rosa com pintinhas amarelas, aí você vai, porque eu vou chamar a sua atenção, eu só vou prender essa atenção e aí você vai pensar. Que aí é uma outra questão, que é um transtorno. Eu parei Como- no cor-de-rosa, mas eu entendi. E ele esqueceu, não prestou atenção. Mas enfim, pra quem não tem TDAH, vai responder a esse comando de uma maneira mais rápida. Então assim, a gente tá muito longe de tornar realidade o que acontece nesse filme, né? Apesar... Há controvérsias. Qual controvérsias? Eu fui influenciado pelo filme. Eu Não, virei mas- arquiteto por causa do filme. Por causa não, assim, eu já tinha interesse, Mas ninguém entrou na mas sua uma cabeça. das partes foi legal. Tipo, aquela parte que ela desenha o O labirinto. labirinto, aham. Eu achei muito legal, porque é mais ou menos... Na real, esse é o meu dia a dia, mais ou menos. Eu falo com a Raquel, quando eu penso alguma coisa, eu tento sempre pensar em outra perspectiva. Foi o que ela... Tipo, porque eu lembro muito quando eu vi esse filme, exatamente essa cena. Como que eu faria? Na época elas estavam fazendo, eu falei, pô, só se eu fizer um labirinto que demore mais a chegar no final, porque eu tava preso no tempo, tá, de 1 minuto. Aí eu fiquei, e se eu não fizer ele, tipo, reto? Se eu fizer ele dar várias voltas? Aí eu pensei no labirinto redondo. Aí ela desenhou o labirinto redondo. Eu fiquei, caraca, uau, não sei o que. Vai ver esse Acho que caminho eu e sou um tal, não sei o arquiteto. que. Aí me influenciou bastante, inclusive. Eu já tinha interesse por desenho, já não sei o que. Sim. No meu subconsciente! Então assim, mas tirando a parte de ser influenciado a querer ser arquiteto, a gente tá muito longe de se transformar em realidade, né? Porque a gente sabe muito pouco sobre o sonho, inclusive. A gente sabe com certeza que sonhos não são premonições. Não né? fique interpretando seus Não. sonhos. Normalmente não significam nada. O que a gente tem hoje de mais evidência sobre o sonho é que a tendência é que o sentimento mais forte do seu dia ou do dia anterior vai ser o sentimento que vai guiar o seu sonho. Então, se você passou por uma situação de muito medo, provavelmente você vai ter um sonho que esteja relacionado também a medo. Pode ser uma situação completamente diferente. Então, mas tem essa questão, né, da emoção, ela rege muito o sonho. E os sonhos acontecem quando o nosso cérebro, né, tá trabalhando ali, organizando as nossas memórias. Tem uma cena no Divertidamente 1 que ilustra muito bem isso, que é quando a alegria e a tristeza estão na memória de longo prazo, que é aquela parte que elas têm aquelas grandes prateleiras, e aí os bichinhos estão assim... Exatamente, estão fazendo isso. Esse aqui vai embora, esse aqui volta lá pra cima. Esse aqui vai embora, e vamos brincar com ela agora? E aí, de repente, o medo fica, meu Deus, apavorado, porque Inclusive, tá sonhando. ela tá sonhando, ela fez ele ficar rindo também, ela tá Exato. se divertindo. Então, isso é o que a gente sabe sobre o sonho. É o momento em que o nosso cérebro tá organizando as nossas memórias, e o que guia mais o nosso sonho são as emoções que a gente teve naqueles dias, assuntos. Por isso que é comum a pessoa falar assim, nossa, mas eu tive um sonho ruim, e aí esse sonho se repete. Porque a pessoa fica tão preocupada com esse sonho se repetir, que ele se repete, porque ele vira uma memória que vai o tempo inteiro ali sendo repetida. Então, sonhou com alguma coisa ruim? Deixa pra lá, não fica muito preocupado com isso, porque senão a chance de você sonhar de novo com aquele mesmo assunto é muito maior. Mais alguma coisa? Eu tava pensando aqui também na questão da dificuldade, né, de você viver a realidade e querer viver o sonho. Isso é meio trazendo pro... Você não consegue controlar muito seus sonhos, igual nós estávamos falando questão do pensamento, mas você traz pro dia a dia a questão de vício, né? Vício em drogas, vício em álcool, que geralmente as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a realidade do dia a dia, algum problema, e você acaba fazendo uso pra você sair daquela realidade. Exatamente. Então a droga meio que vira um artifício pra você fugir dessa realidade. Aí eu acabei pensando nisso. Falei, os caras ali é como se fossem igual aqueles que estavam sempre sonhando. Pareciam como se fossem dependentes químicos mesmo, né? Que a pessoa só consegue viver se ela estiver em outro lugar, anestesiada com a droga, pra não lembrar da realidade dela. Não precisa nem ser só droga, né? Tipo, sexo, pornografia... Isso, é qualquer vício jogos, de uma maneira geral, né? Que dá muito Que pico de... faz a gente sair da realidade. Sim. Gastar, compras, tem vários Isso, tipos é. de... Sim, Ficar no celular. Também é uma forma de fugir. da realidade. Então, assim, acaba trazendo pra esse lado, né? E outra coisa é que no filme não deixa muito claro, que isso eu Que fiquei que muito aconteceu? irritado, porque não deixa claro se ele saiu se ele tá sonhando ou se ele tá na realidade, porque eles tinham um totem.
E cada um usava aquele totem pra mostrar se ele tava sonhando ou se ele tava na realidade. E aí o que acontece? Quando ele chega pra ver os filhos, ele põe o peão pra rodar, que inclusive era o totem da esposa dele. E o que acontece? No sonho, o peão nunca para de rodar. E se ele não estivesse sonhando, uma hora o peão ia parar de rodar. Ele solta o peão e vai falar com as crianças. E o filme encerra justamente ali. Você vê que o peão tá meio que bambeando, parece que ele vai parar, mas ele não para. E o filme corta. Então deixa essa dúvida. Isso. Inclusive foi essa discussão que eu tive com a Raquel no final, que ela falou, não gostei, então ele tá no sonho. Isso. Aí eu falei, mas esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto, é pra gente interpretar. Eu quero acreditar que ele voltou pra realidade. Então, É, cada um eu acha. Eu me apoiei nessa esperança, porque Então, o peão dá uma bambeada, ele não fica o acho tempo que todo rodando sem parar. Essa é a grande sacada do filme que Sim. muita gente perde. O ponto não é se ele tá lá ou não. O ponto é que ele aceitou que aquela ali vai ser a realidade dele. Sim, Ele sim. pode estar tão ruim quanto antes, Isso. igual a Mal, ou ele pode estar, que é o Cobb, né? Ou Isso. então ele realmente voltou pra realidade dele. O fato é que agora aquela vai ser a realidade dele, que ele aceitou aquela Isso. também Mas realidade. eu quero Tanto acreditar que ele voltou pra realidade. Então, eu também acho isso. Se a gente parar pra pensar, é a mesma coisa que aconteceu quando ela botou o totem dela na casa, entendeu? Ela abriu mão de saber e ela aceitou que aquela é a realidade. Ele fez a mesma coisa, ele não quis saber se caiu ou não. Ele aceitou que aquela é a realidade, pra ele já deu, entendeu? Sim. Tipo, é isso que eu vou viver, porque se eu tiver que viver de novo, porque você vai pensar, eu fiz com a Raquel, ele ia viver a terceira vida dele, que ele viveu uma vida inteira Isso, com a Mal. isso. Ele provavelmente ficou muito tempo lá trancado pra achar o Saito, então viveu uma segunda vida. Isso. E agora, tipo assim, o quanto que seu cérebro aguenta, sabe? É, Tipo assim, E até que ele eles aceitou, falam, tá? quando eles falam que eles vão entrar na primeira camada, o tempo é bem mais curto. É. A segunda já não sei quantos anos. É O terceiro, exponencial. e o 10 terceiro era anos, 10 uma anos. infinidade. Então, já viu, né? Rendeu bastante aqui pra gente. Você concorda com alguma coisa que a gente falou? Discorda? Coloca aqui nos comentários. De uma forma respeitosa, por favor. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho. E eu quero sugestão de filme pra ver. Então bota sugestão de filme pra gente fazer aqui também, tá bom? Até a próxima próxima. semana. Até. Tchau, tchau.